é decodificar como essa papelada forma uma rede de segurança financeira, civil e ambiental gigantesca. O mercado logístico tem uma máxima famosíssima que as nossas fontes fazem questão de destacar logo nas primeiras páginas. Qual seria? A seguinte frase: a carga só viaja na velocidade do papel. Caramba, a carga só viaja na velocidade do papel. É uma imagem fortíssima. E sintetiza a realidade do setor de uma forma brutal, né? Nós costumamos olhar para a burocracia como um mero obstáculo, mas no transporte, o documento é a própria chave de ignição. Quer dizer que se o fluxo de informações para o motor desliga fisicamente... Exatamente. Aquele caminhão enorme, que custa fortunas, se transforma instantaneamente em um estoque caríssimo e completamente inútil, parado no acostamento de uma rodovia qualquer. Então a promessa para quem acompanha a nossa imersão de hoje é que nós vamos desde os bastidores dos impostos mais básicos até as histórias reais de arrepiar. Como esse caso prático que eu mencionei na abertura, onde um detalhe de R$ 5 virou uma avalanche de milhões. É um caso que ilustra perfeitamente tudo isso. Mas antes de entrarmos nos desastres e nas cargas perigosas, a gente precisa entender o chão de fábrica, a base de tudo, o labirinto nacional. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Como é que funciona esse, digamos, sistema operacional básico de qualquer transporte dentro do Brasil? Se a gente pensar no caminhão como o hardware de um computador, a máquina física de metal e borracha, os documentos fiscais são o sistema operacional. Adorei essa analogia. Sem esse software rodando liso em segundo plano, a máquina não serve para nada, não é? O que é fascinante aqui é que esse sistema operacional é dividido em módulos muito específicos. E o primeiro deles é o pilar fiscal e operacional. A famosa sopa de letrinhas. Isso. Existe toda uma sopa de letrinhas, mas a lógica por trás é de rastreabilidade total. Tudo começa com a mercadoria em si. Se uma fábrica vende uma geladeira, ela emite a NFE. A nota fiscal eletrônica. Isso. Esse documento prova que a geladeira existe legalmente e que os impostos sobre o produto, como o ICMS, foram calculados. Tá, mas a geladeira não anda sozinha. Ela precisa de um serviço de frete. É aí que entra o segundo módulo, o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ah, entendi. O CTE é o documento da transportadora. Ele atesta quem está levando, de onde, para onde e quanto custa esse frete. Então temos um documento para a caixa e outro documento para o ato de mover a caixa. Mas a complexidade aumenta quando um caminhão não leva apenas uma geladeira, certo? Imagina uma carreta lotada com 50 entregas diferentes para 50 clientes em outro estado. Precisamente. E é por isso que o sistema exige o MDFE, o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. E o que ele faz exatamente? Ele funciona como um grande guarda-chuva digital. O MDFE consolida todas essas 50 NFEs e os seus respectivos CTEs em um único arquivo. Isso é vital em viagens interestaduais. Por quê? Para agilizar, sim. Quando o caminhão passa na fronteira do estado, o fiscal não precisa ler 50 notas uma por uma. Ele lê apenas o manifesto. Faz todo sentido. E tem um detalhe importante, sabe? Embora tudo isso viva na nuvem, o motorista ainda é obrigado a carregar versões impressas e simplificadas na cabine, com códigos de barras. Ah, os famosos DANF e DACT. Exatamente. O DANF para a nota fiscal e o DACT para o conhecimento de transporte. Se a internet cair no posto de fiscalização, o papel impresso ainda garante a leitura rápida. Certo. Isso cobre a carga e o serviço da empresa. Mas as fontes trazem uma lista enorme focada inteiramente em quem está atrás do volante e no próprio veículo. Ao lado do condutor é super rigoroso. Tem o RNTRC, que é o registro obrigatório na ANT, a agência reguladora. Tem o CRLV, que é o documento do veículo em dia. A própria CNH do motorista precisa carregar uma observação específica chamada EAR. Que significa exerce atividade remunerada. Isso. E ainda mencionam o CIOT? O CIOT é fundamental. É um código gerado para garantir que o caminhoneiro autônomo receba o valor do frete de forma justa, evitando intermediários abusivos. É uma quantidade massiva de exigências. E confesso que isso me gera uma dúvida crítica.
Com tanta tecnologia hoje, com os servidores na nuvem cruzando dados em milissegundos, por que ainda há tantas retenções e caminhões parados nas estradas? É uma ótima pergunta. Toda essa burocracia realmente protege a sociedade ou, no fundo, é só uma grande máquina do Estado para garantir a arrecadação de impostos? Olha, a arrecadação é uma parte da equação, sem dúvida. Mas a retenção acontece porque o documento é a única prova imediata de legalidade. E como assim? Se o servidor da Secretaria da Fazenda não recebe aquele dado, para o Estado aquela carga é invisível. Pode ser contrabando, pode ser roubo. A falta de um único documento desses não gera apenas uma multa que chega pelo correio. Gera a parada do caminhão. A regra é imobilização do veículo, é tipo fique parado até provar que a carga existe legalmente. O próprio mercado reconhece que essa fragmentação é dolorosa. Tem alguma solução no horizonte? Sim, as fontes apontam para a implementação gradual do DTE, o Documento Eletrônico de Transporte. A proposta do DTE é envelopar todas essas obrigações em um único fluxo digital, tentando finalmente desburocratizar esse Brasil logístico. Bom, para responder de vez aquela minha provocação sobre se tudo isso é só burocracia governamental, a gente precisa avançar do frete comum para um cenário prático e extremo. O estudo de caso. Exato. As fontes dedicam um espaço enorme a um estudo de caso envolvendo produtos perigosos. E é aqui que a ausência de papéis revela o seu propósito mais dramático de proteção. É o caso da empresa fictícia Logitech SA. Aqui a coisa fica realmente interessante. Esse caso ilustra o mais puro efeito dominó da negligência. A situação documentada é a seguinte. A Logitech precisava realizar um frete urgente de produtos químicos corrosivos. Um material altamente perigoso. Sim, classificados internacionalmente como classe de risco 8. O trajeto era longo e complexo, saindo de Cubatão, no litoral de São Paulo, com destino ao polo industrial de Camaçari, na Bahia. E o mais trágico é que o expedidor achou que estava com tudo em ordem. Ele emitiu a nota fiscal e o conhecimento de transporte perfeitamente. Aquele sistema operacional básico estava rodando. Estava. Mas na pressão para liberar o caminhão logo, ele cometeu 3 erros que parecem pequenos no papel, mas que são fatais na prática. Quais foram? Primeiro erro. Esqueceu de imprimir e colocar na cabine a ficha de emergência e o envelope de transporte. Segundo erro. O motorista contratado estava com o MOP vencido. O MOP é aquele curso especializado para a movimentação e operação de produtos perigosos, né? Exatamente. Estava vencido há apenas 5 dias, mas a lei não perdoa. E o terceiro erro. A transportadora esqueceu de fazer a averbação do seguro antes das rodas do caminhão começarem a girar. Nossa! É o equivalente a pular de paraquedas, olhar para o checklist da cordinha de reserva e dizer depois eu confiro isso, só porque tem pressa de saltar. A consequência desse depois eu confiro chega rápido. O primeiro tombo acontece logo em Minas Gerais. A fiscalização parou eles. Sim, a fiscalização rodoviária para o veículo. Quando o agente nota a ausência da ficha de emergência e o curso MOP vencido, a punição é imediata e severa. O caminhão é retido no ato. E as multas? A empresa recebe multas da ENTT que já ultrapassam os R$ 5.800. Mas a multa é o menor dos problemas. Menor? Sim, porque como o motorista está legalmente inabilitado, o caminhão não pode dar nem mais 1 metro de ré. A transportadora agora tem que pagar diárias de atraso do veículo que beiram os R$ 2.000 por dia. Caramba. E ainda precisa despachar outro motorista habilitado de avião ou de carro de São Paulo para Minas Gerais apenas para assumir o volante. E aí chegamos no sinistro. O pior cenário imaginável se desenrola. Enquanto esse caminhão está lá, parado no acostamento, vulnerável, aguardando a burocracia ser resolvida, ocorre um acidente. Meu Deus! Um outro veículo perde o controle e colide com a carreta. O caminhão tomba e o ácido corrosivo começa a vazar copiosamente no solo mineiro. O dono da transportadora, em pânico, liga para a seguradora para acionar a apólice. Para cobrir o prejuízo da carga. Isso. A carga valia R$ 450 mil e a seguradora simplesmente nega a cobertura. Recusa imediato. O motivo foi a falta de averbação. Sim,
O seguro não foi averbado eletronicamente antes da viagem e o motorista estava em situação irregular. A regra das seguradoras é inflexível, sabe? A averbação é um ping eletrônico que diz: estou assumindo esse risco agora. Sem esse aviso prévio, o contrato não tem validade para aquela viagem. Faz sentido. Mas o pesadelo da Logitech atinge o ápice quando olhamos para o chão. O ácido está vazando, os bombeiros chegam ao local e, como não há ficha de emergência nem envelope de transporte na cabine, a equipe de resgate não sabe exatamente qual é a composição química do material. Eles ficam às cegas. Totalmente. Eles não sabem qual neutralizante aplicar no solo sem causar uma reação explosiva ou tóxica. O tempo de resposta afunda. O ácido penetra no lençol freático. E aí vira um crime ambiental. Exato. O que era um acidente de trânsito se transforma em um crime ambiental de proporções gigantescas, gerando uma multa de remediação que ultrapassa R$1,5 milhão. Não fiquei chocado com os números expostos na tabela de custos das nossas fontes. É um choque de realidade. É assustador. Para economizar R$5, que seria o custo de tinta e papel para imprimir a ficha de emergência, e mais R$120, que era a taxa de averbação do seguro, a empresa gerou passivos na casa dos milhões, sem falar na destruição completa da reputação da marca no mercado. Se conectarmos isso a um panorama maior, a síntese perfeita que as fontes oferecem é o checklist de ouro do mestre Everton, uma metodologia para evitar ruínas financeiras como essa. Como funciona esse checklist? Toda operação robusta precisa se equilibrar em 3 pilares inegociáveis. O primeiro é o pilar fiscal, com as notas e manifestos que a gente já explicou. Certo. O segundo é o pilar técnico e de segurança. Ele garante que o equipamento e as pessoas estão aptos. Por exemplo, exige o CPF, que atesta que o tanque é certificado pelo Inmetro, que o motorista tem o curso MOP atualizado e que a ficha de emergência está à mão. E o terceiro? Complexos como a DDR, a dispensa de direito de regresso. Essa DDR é um conceito inteligentíssimo. Basicamente é uma carta formal onde a seguradora do dono da mercadoria avisa a transportadora: se a carga for roubada por uma quadrilha fortemente armada, nós não vamos processar vocês para reaver o dinheiro. Sim, é uma baita proteção. Mas a pegadinha é que essa proteção jurídica só existe se a transportadora cumprir rigorosamente cada vírgula do plano de gerenciamento de risco, o PGR. Exatamente. Se o motorista parar para dormir num posto não autorizado pelo PGR, a DDR é rasgada e a transportadora paga a conta do roubo. A papelada e a segurança andam de mãos dadas o tempo todo. Com certeza. E repare que, até este momento, nós analisamos apenas as complexidades de rodar dentro do território nacional com cargas perigosas. A teia documental ganha contornos de um verdadeiro xadrez global quando a carga precisa cruzar fronteiras. Enfrentar aduanas ou lidar com ecossistemas estrangeiros. Isso. É o nível hard da documentação. O comércio exterior e os controles sanitários. O jogo muda completamente, né? Aquela nossa conhecida NFE não tem validade nenhuma em um porto na Europa ou na Ásia. Ela dá lugar a Commercial Invoice, Que é a fatura comercial em idioma neutro, geralmente em inglês. e o braço direito dela é o Packing List, o romaneio de carga. Esse documento é insano. Ele detalha o peso, o volume e a quantidade exata de cada item dentro de um palete. E a fiscalização não tem nenhum senso de humor ou jeitinho com isso. Nenhum mesmo. A fonte menciona que um erro de digitação no packing list, tipo errar uma casa decimal no peso de um lote, gera uma multa aduaneira automática de 1% do valor total da carga, com um piso mínimo de R$500. Por que essa punição é tão agressiva por causa de um mero erro de digitação? Porque a alfândega opera baseada na confiança da informação antecipada. Como assim? Quando um fiscal portuário recebe um packing list, ele usa esses dados para calcular impostos de importação e para programar os escâneres de raio-x na busca por contrabando. Ah, entendi. Se o documento diz que a caixa pesa 100 quilos e a balança acusa 110, a presunção imediata da autoridade não é de que houve um erro de digitação. A presunção é de que há 10 quilos de material ilícito não declarado ali dentro. Nossa, faz todo sentido. É a quebra da confiança que gera a multa pesada. Sim, e além das faturas, o próprio transporte muda de nome e de peso jurídico lá fora.
No modal marítimo, temos o Bill of Lading, o BL. No aéreo, o Airway Bill, o AWB. E no transporte rodoviário entre países do Mercosul, usamos o CRT, acompanhado do MIC-Data. O Manifesto Internacional. E sabe, essa questão do marítimo me leva direto aos containers. Aquelas grandes caixas de aço que inventaram a globalização. As fontes trazem dois documentos cruciais aqui. O ER e o VGM, certo? Isso. O primeiro é o EAR, que é um recibo de troca. É a mesma lógica de quando a gente aluga um carro em uma locadora e anota num papel cada arranhão na lataria para não ser cobrado na devolução. Perfeito. O ER prova se o container já chegou amassado no porto ou se foi o operador do navio que o danificou. Mas o segundo documento é o VGM, que atesta o peso bruto verificado do container. E sendo bem sincero, isso me deixou perplexo. Por quê? Espera aí. Nós estamos no século XXI. As fontes estão dizendo que, até bem pouco tempo atrás, as empresas podiam simplesmente mentir no papel, chutar um peso qualquer, colocar um container no navio transatlântico e ninguém conferiu o peso real na balança. É chocante, mas é verdade. E isso parece uma falha de segurança absurda e quase suicida. A realidade histórica do comércio marítimo é assustadora sob essa ótica. Por décadas, exportadores mal intencionados delaravam pesos menores no papel para pagar fretes mais baratos. E qual era o impacto disso? O resultado prático disso na engenharia de um navio é catastrófico. O planejamento de carga de um supercargueiro depende inteiramente da distribuição de peso. Se você empilha dezenas de containers que, na verdade, pesam o dobro do que está no papel, o centro de gravidade da embarcação é destruído. Meu Deus. Tivemos casos literais de navios gigantescos enfrentando tempestades e rachando ao meio, afundando com toda a tripulação, porque a física não perdoa um documento mentiroso. Caramba! É por isso que o VGM nasceu de uma convenção internacional chamada SOLAS, focada em salvar vidas no mar, obrigando a pesagem física real e auditável de cada caixa antes de ela tocar no navio. A física e a gravidade forçando a criação de uma papelada global. E já que estamos falando de forças da natureza, me chamou muita atenção o controle biológico. Esse é outro nível de complexidade. Pense no absurdo aparente desta situação. Uma exportação de milhões de dólares em peças de alta tecnologia pode ser paralisada inteiramente em um porto estrangeiro porque alguém na origem esqueceu de carimbar um certificado. O certificado de fumigação. Exatamente. Um papel garantindo que a madeira do pallet que segura as caixas foi tratada contra cupins. É a natureza ditando as regras comerciais. E a justificativa para isso é uma questão de segurança nacional invisível, sabe? Proteção agrícola. Isso. Proteger a agricultura e a biodiversidade de um país é o que motiva esse rigor extremo. Um inseto, um fungo ou uma praga agrícola que viaja escondida na madeira de um pallet não tratado tem o potencial de devastar safras inteiras no país de destino. Causando bilhões em prejuízos e fome. Exatamente. É o mesmo princípio por trás da GTA, a Guia de Trânsito Animal, que é uma exigência inegociável no transporte de gado e aves para evitar a propagação de doenças catastróficas como a febre aftosa. E a mesma lógica se aplica à PTV, a Permissão de Trânsito de Vegetais, que fiscaliza sementes e plantas. E a gente não pode esquecer que a responsabilidade não acaba quando a mercadoria é entregue. A logística reversa. Sim. O meio ambiente também cobra sua conta na logística reversa e no transporte de lixo industrial. Não é possível simplesmente carregar um caminhão com resíduos químicos de uma fábrica e jogar em qualquer aterro. A Política Nacional de Resíduos Sólidos impõe uma vigilância estrita. O MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, rastreia aquele material desde o momento que ele sai da fábrica até o seu destino. E a cadeia só se encerra com o CDF, o Certificado de Destinação Final. Onde a recicladora ou incineradora assinam embaixo garantindo que o lixo teve um fim ecologicamente seguro. A teia é vasta e implacável. É impressionante. Mas olha, até agora o nosso foco tem sido mercadorias, produtos químicos perigosos, animais, containers e lixo. Falta o elemento mais crítico de qualquer operação de transporte. As pessoas, vidas humanas. Exato.
A transição para o transporte de passageiros muda fundamentalmente a natureza da documentação. O foco deixa de ser o valor aduaneiro ou a proteção de um ecossistema e passa a ser estritamente o contrato de serviço e a garantia da integridade física e civil. Sim, o bilhete rodoviário ou aéreo é o BPE, o bilhete de passagem eletrônico, que é o contrato legal do passageiro com a empresa. As licenças da ANT provam que a frota é inspecionada, mas o verdadeiro alicerce em caso de tragédia é a obrigatoriedade da apólice de seguro APP. O seguro de acidentes pessoais a passageiros? Isso. E é por isso que em qualquer fiscalização rodoviária de um ônibus, ou no caso de um acidente grave, a primeira coisa que a polícia exige não é a nota fiscal do pneu, mas sim o manifesto de passageiros. A lista nominal. Exatamente, essa lista nominal, com o RG e o CPF de todos os ocupantes que embarcaram, é o documento mestre. Sem ele, a seguradora não consegue indenizar ninguém e as autoridades não conseguem identificar vítimas. Isso sem contar as viagens com especificidades legais. Uma criança simplesmente não embarca sem uma autorização para menores expedida pela Justiça. Em voos internacionais tem o CIVP, o Certificado Internacional de Vacinação, atestando imunidade contra doenças como a febre amarela. A proteção da vida humana encerra o ciclo das obrigações em papel, e isso nos leva diretamente ao grande ponto de inflexão de toda análise que as fontes propõem: a tecnologia. Onde tudo muda. Nós estamos testemunhando em tempo real a morte do velho ditado "o papel aceita tudo". A caligrafia pode ser forjada, um carimbo pode ser falsificado, mas a fiscalização evoluiu para um modelo onde a prova física está sendo substituída por provas digitais criptografadas. Então, o que tudo isso significa? As fontes dão grande destaque ao uso de selos inteligentes, lacres eletrônicos e dispositivos de rastreabilidade, como sensores de RFID e Internet das Coisas. A revolução da IoT. Sim. E no dia a dia da gestão de frotas, vemos a ascensão do canhoto digital, que comprova a entrega com geolocalização exata para liberar o pagamento do frete. E também o diário de bordo atrelado à lei do motorista, que monitora implacavelmente cada minuto de direção e descanso do profissional, impedindo jornadas exaustivas. Estamos deixando para trás a era em que a prova de um bom serviço era um papel engordurado jogado no porta-luvas. A realidade hoje é que o próprio container, o próprio caminhão, atua como uma testemunha ocular jurídica da operação. Como assim testemunha ocular? Ele envia dados autônomos avisando se a porta foi aberta indevidamente, se a temperatura da vacina caiu, se a rota foi desviada. Isso levanta uma questão importante, que é a criação de um novo paradigma jurídico. A fusão da infraestrutura física com a tecnologia da informação criou os famosos logs de eventos. Ah, os registros digitais? Esses registros não são meros gráficos de desempenho. Eles já são aceitos em tribunais e por seguradoras como prova irrefutável da integridade de uma carga. Fascinante. Uma temperatura monitorada por hardware validado não pode ser adulterada com a mesma facilidade que se usa uma caneta para alterar um relatório de papel, entende? Com certeza não. É um salto monumental que protege a transportadora honesta contra falsas acusações, garante a entrega para o cliente e blinda as seguradoras contra fraudes. É um admirável mundo novo para a logística. E para amarrar os fios da nossa longa jornada de hoje, nós começamos desvendando aquela máxima implacável de que a velocidade do papel é o motor invisível do transporte físico. Passamos por muita coisa. Navegamos pelo labirinto das notas eletrônicas e destrinchamos aquele pilar triplo de segurança que, se ignorado por pura pressa, desencadeia um efeito dominó capaz de falir empresas com multas ambientais milionárias. Vimos os desastres de perto. Nós vimos como a física dos navios e a biologia das pragas forçaram a criação de leis aduaneiras e sanitárias globais rigorosíssimas, passando pelo cuidado absoluto com a vida dos passageiros até aterrissarmos na era dos sensores de silício que atuam como testemunhas infalíveis.
Uma jornada e tanto. Fica absolutamente claro que esses documentos não são barreiras irritantes. Eles formam o sistema nervoso central que garante a civilidade, a proteção ambiental e a confiança que sustenta a economia moderna. Aprofundando um pouco mais, é a arquitetura da confiança global. Sem essa camada invisível de dados atestando a qualidade, a legalidade e a segurança, seria impossível escalar as operações. Verdade. Seria impossível garantir que o pão chegue seguro à prateleira do mercado e que os insumos médicos cheguem intactos aos hospitais na velocidade que a nossa sociedade exige. E isso nos deixa com um pensamento final bastante provocativo sobre o que nos aguarda no horizonte. Nós lemos nas fontes que logs digitais e sensores de internet das coisas já são amplamente aceitos como prova jurídica de integridade hoje, certo? Certo. Considerando a velocidade vertiginosa das inovações, é possível imaginar um futuro muito próximo, onde a própria mercadoria, equipada com inteligência artificial e ancorada em contratos inteligentes, os famosos smart contracts, seja capaz de negociar as próprias taxas. Seria incrível. De comprovar sua própria pureza e autorizar a sua própria passagem nas alfândegas do mundo inteiro de forma autônoma. Nossa, sem agentes humanos? Exato. Uma realidade onde o papel deixa de existir e a intervenção humana nas fronteiras se torna obsoleta, com um container conversando diretamente de forma autônoma com as malhas tributárias dos países. Fica essa reflexão profunda para quem acompanha o nosso mergulho diário. Lembrem-se de toda essa mágica invisível da próxima vez que uma simples encomenda parar na sua porta. Até a próxima!